Fala galera, Leanderson Lima na área. Estou aqui para falar sobre a quinta rodada do Campeonato Amazonense de Futebol 2023. Rodada essa que foi encerrada nesse domingo 12 de fevereiro. E é um domingo que acaba entrando para a história, não por alguma data referente ao futebol, mas porque marca aí a morte do ex-governador, ex-prefeito, ex-senador do Amazonas, Amazonino Mendes, né? Um cara que goste você ou não, né? Mas já faz parte, já fazia vivo parte da história política do estado do Amazonas, né? Do folclore também político amazonense, mas que dentre as várias realizações que ele teve em vida, né? Nunca é demais lembrar que a gente que é canal de esporte, lembrar que ele fez a revitalização barra inauguração, né? Porque na verdade foi nesse momento que o estádio Vivaldo Lima ficou totalmente pronto, né? Em 1995, né, que foi entregue ali a reforma com direito a um jogo da seleção brasileira contra a Colômbia. Então, aí meus sentimentos aí para a família do ex-governador, que possa descansar aí em paz. Mas chega de papo, vamos falar de futebol. Mas antes, é claro, roda a nossa vinheta. E para você que está chegando agora aqui no canal do Leanderson Lima, não esquece, hein? Faz a tua inscrição. É muito fácil, tem um botãozinho vermelho aqui, você aperta se inscrever, ó, dá um cliquezinho, você já está inscrito. Agora, se você está um tempo inativo, sem visitar o canal, mas já fez a inscrição antes, não deixa de olhar se você ainda está inscrito, porque o YouTube também tem essa marmota, né? Se você passa ali muito tempo sem visitar aquele conteúdo, sem consumir aquele conteúdo, você acaba ali sendo limado da parada. Então não custa nada você dar uma olhadinha ali para saber se você ainda está inscrito ou não. E se não está, claro, renova, vem, se inscreve, vem com a gente, porque o ano está só começando, a gente tem muita coisa bacana pela frente, a gente tem aqui o nosso podcast toda sexta-feira, né, o Papo com Lelê, inclusive dessa semana, tem uma entrevista com o pesquisador Rildo Eros, cara aí que desvenda a história do jiu-jitsu, a passagem do Conde Coma pelo Amazonas, por Belém, o cara que ensinou o jiu-jitsu para a família Gracie, mais especificamente para o Carlos Gracie. Então, corre aqui na nossa lista, aqui tem a nossa playlist do Papo com Lelê, lá você pode também acompanhar outras entrevistas que eu fiz agora recentemente com o Derlando, Manaus, com o João Carlos Cavalo, enfim, tem muito conteúdo legal, pinta lá que com certeza você vai gostar. E não esquece que toda sexta-feira a gente tem um episódio novo, hein? Conto com vocês. Pois é, pessoal, eu selecionei aqui algumas questões sobre essa quinta rodada, mas antes vamos colocar aqui na tela, né, para a gente ver a classificação. E a história ficou da seguinte forma, né? O Princesa aí líder, mas líder do que nunca, 11 pontos. Manauara na segunda posição com 10. Amazonas FC com 9 pontos. Nacional, que descansou nessa rodada, manteve seus 8 pontos, mas caiu ali de posições, estava na vice-liderança, foi para a quarta posição. A gente tem ali o Manaus FC na quinta posição, Parintins na sequência em sexto, Rio Negro em sétimo, Iranduba em oitavo e Operário ali segurando a lanterninha ainda sem nenhum ponto marcado. Na última posição, pessoal, sim, última posição. E agora passando aqui a tabela dos jogos, né, dos resultados. A gente teve aqui o Manaus empatando com o Princesa dos Solimões, esse foi o jogo de sábado, 1-1. A gente teve no Gilbertão o Operário sendo goleado ali pelo Manauara. E a gente teve também outra goleada, só que essa aqui foi no estádio Ismael Benigno. O Iranduba levou de 7 do Amazonas Futebol Clube. E também, fechando a rodada aqui no domingo, a gente teve o Parintins aí empatando em 1-1 com o Rio Negro. Daqui a pouco eu passo para vocês os jogos da próxima rodada, mas eu selecionei aqui uns temas, né, fruto de algumas conversas ali com a rapaziada, com o pessoal que acompanha o canal, nos grupos de WhatsApp da vida, né? Temos aqui uns tópicos que, assim, conversei com a galera e decidi levantar aqui, discutir sobre eles no canal, até para que a galera possa saber aí a nossa opinião sobre o tema. O primeiro que eu levantei aqui é o seguinte, muita gente perguntando, segue o líder, Princesa dos Solimões, será que chegou a hora do Tubarão ser campeão? Olha, maturidade, esse trabalho já tem. O Princesa, nunca é demais lembrar, foi vice-campeão no ano passado, e esse ano
que é um ano em que a equipe volta a disputar o Campeonato Brasileiro da Série D, essa máquina do Tubarão parece que está ainda mais azeitada. Então, se está pintando a hora de ser campeão, né? Não sei, mas continuidade, constância, trabalho ali progredindo. Esse time do Princesa do ano passado já era bom. Esse ano está ainda melhor. Então o Princesa chega aí à 5ª rodada liderando com 11 pontos. Já fez 5 jogos, foram 3 vitórias, 2 empates e até aqui nenhuma derrota, hein? 8 gols pró e 4 gols contras, aí um saldo de 4 gols, então a campanha muito boa. E, por último, né, fazendo esse jogo aqui em Manaus, contra o Manaus, eu acho que deu para ficar bem nítido o seguinte, que o Princesa tá assim no game, não deixa dever nada para ninguém, e é carne de pescoço aí, eu acho que é um candidatíssimo a chegar a uma final, e quem sabe aí quebrar esse jejum, porque em 2023 está completando aí 10 anos da conquista do, até agora, único título do Princesa no Campeonato Amazonense. Para quem não lembra, o time foi campeão em 2013, nos pênaltis, em cima do Nacional, uma conquista que aconteceu lá no Gilbertão. Foi um campeonato épico, então esse Princesa, né, tá de volta, 2 anos aí seguidos aí fazendo campanhas muito boas, então vamos ver aí, candidatíssimo aí o Princesa a quem sabe levantar a taça. Respondendo aí para quem me perguntou se eu achava que o Princesa estava na hora de ser campeão. Vamos para o segundo ponto aqui, cara, que é um ponto um pouco mais polêmico. Manaus chegou à 5ª rodada do Brasileirão na 5ª posição. É hora do técnico Paulo Henrique sair? Cara, essa questão de treinador, eu gosto de tratar da seguinte forma. O que vale para um trabalho de qualquer treinador? É a confiança que a diretoria e o elenco depositam nele. Às vezes até mais da diretoria do que do próprio elenco. Mas as coisas têm que estar ali alinhadas. Então, se é hora ou não de sair, quem tem que dizer isso é quem está acompanhando mesmo o dia a dia do clube. Mas eu vejo o seguinte, há uma cara, pelo menos, ali de uma evolução, mesmo que devagar, do time. É claro que é uma situação que incomoda a torcida, estar na 5ª posição, não ter disparado como nos últimos anos, mas eu acho que é um ponto que a gente tem que levantar aqui sobre esse ano, sobre a situação do Manaus, que é o seguinte, que o Manaus não está jogando mais sozinho, pessoal. As outras equipes estão se arrumando, estão vindo, já teve uma equipe que subiu para a Série C, que foi o Amazonas, ou seja, aquele cenário de nadar de braçada sozinho, parece que ficou para trás. Então, assim, o que vai decidir a permanência ou não, eu acredito que nesse momento nem está sendo cogitado isso, mas é realmente esse ponto de confiança. A diretoria confia, o cara continua. O que eu acho que pode atrapalhar, de repente, essa trajetória, e aí, por quê? Porque pega no bolso e se por acaso o time não chegar à final do Campeonato Amazonense, ou se ele for eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Porque aí você tem um problema sério, porque isso afeta diretamente a questão financeira do clube, entendeu? Então, para quem me perguntou aí, eu acho que isso sim seria um ponto aí que poderia atrapalhar de repente essa trajetória. Mas o resto depende realmente dessa confiança. E uma coisa que talvez o Manaus esteja fazendo nesse momento é uma direção, está tomando uma direção diferente dos últimos anos, onde trocou bastante de treinador. Então, é aquela hora de parar e observar aí cenas dos próximos capítulos, né? Então, respondendo aí para quem me mandou essa dúvida aí sobre essa possibilidade aí de mudança. Vamos seguir aqui para o próximo tópico também que me perguntaram, sobre a questão do Manauara e do Amazonas. 2 equipes aí podem surpreender e chegar à final? Podem, cara, podem, inclusive. Ela falando em máquina azeitada, elas estão, as 2 equipes são cada vez mais azeitadas, né? Os times têm os ataques mais positivos do campeonato amazonense. A gente tem o Manauara aqui com 14 gols e o Amazonas com 11. O Amazonas, ele começa esse campeonato ali aos solavancos, né? Sofrendo uma derrota na estreia, mas já retomou, já azeitou a máquina e
precisa fazer isso mesmo, porque esse ano o time estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, é claro que o Amazonas é um time que não joga baixo, né? Joga sempre sonhando alto, tanto que disputou a sua primeira Série D e já na primeira subiu. Então, a torcida tem muita expectativa, mas também pezinho no chão, porque o primeiro ano de uma divisão é sempre assim para você entender o terreno ali que você está pisando, né? Então, o Amazonas de primeiro, de cara, tem a obrigação ali de se segurar na divisão, se manter e depois melhorar. Claro que se chegar e subir, coisa linda, né? Mas antes disso aqui, vamos para a nossa realidade para o Barezão. E a pergunta aqui é sobre eles dois, se eles podem surpreender, Manauara e Amazonas. Eu acho que sim, cara. Acho que sim. E estão com times azeitados aqui, prende a garganta aqui. Entendeu? E aqui, quarto ponto, cara, que me perguntaram muito, tá no trend ali das questões que eu recebi aqui, é a questão do Rio Negro, né? Rio Negro, Atlético Rio Negro Clube, corre mais um risco de rebaixamento? E aí eu respondo da seguinte forma, pessoal, matematicamente sim, evidente. Porque aqui, qual é a situação? Nós temos aqui o Rio Negro, assim, as equipes que menos pontuaram, né? Nós temos aqui o Parintins, com 5 pontos. Sexta posição, a gente tem o Rio Negro com 3, e na sequência a gente tem o Iranduba com apenas 1 pontinho, o Operário que ainda não pontuou, que ainda não venceu ninguém nesse campeonato. Então, para quem tem 3 pontos, a diferença para quem tem 1 e para quem tem 0, evidentemente, se você sabe fazer conta, é muito pouco, né? Você tem ali 2 pontos de diferença a mais para o Iranduba e 3 pontos ali direto. Então, vamos dizer aqui, nas próximas rodadas, o Iranduba vence um jogo, empata o outro, o Rio Negro não vence ninguém, ele já passou do Rio Negro. Então, o Rio Negro, sim, precisa abrir o olho para não cair. E, assim, tem que dar graças a Deus, no caso dos clubes aqui que estão lutando, e o Rio Negro especificamente, para não cair, é que esse ano o Fast fez o grande favor de se jogar da ponte, né? E já foi direto para Série B, desistiu do campeonato e com isso acabou rebaixado. Porque se o Fast tivesse feito uma equipe para jogar na tradição do Fast, ele estaria ali do meio para cima da tabela. Então a coisa estaria mais feia, teria 2 vagas aqui para o rebaixamento e a situação estaria mais dramática. Como o Fast saiu antes do campeonato começar e por isso ele foi rebaixado automaticamente, ficou ali, eu acho que já dá para a gente dizer que está consolidado esses 3 últimos, né, para lutar por uma vaga para cair, que é o Rio Negro, o Iranduba e o Operário. E a vida do Rio Negro, gente, ela depende exclusivamente do que vai acontecer nas 2 próximas rodadas, tá? Para saber se o time permanece na divisão de elite. E o primeiro jogo a gente já tem de cara aqui um confronto direto, porque esse jogo é contra o Iranduba na próxima rodada. Então, se quiser ficar na divisão, o Rio Negro tem a obrigação aí de conseguir a sua primeira vitória, coisa que até agora o clube não conseguiu. O clube fez 5 jogos e teve 3 empates, 2 derrotas, né? 3 empates. Então, se quiser ficar na divisão, tem que começar a pontuar o Atlético Rio Negro Clube. E na sequência dessa rodada, né, no próximo final de semana, tem outro confronto direto para o Rio Negro decidir a sua vida no Barezão, que ele vai jogar contra o Operário, né? Vai jogar contra o Operário. Depois disso, e o Operário é o último colocado atual, depois disso ele descansa na 8ª rodada e na 9ª ele pega aí a máquina azeitada do Robozão, do Manauara, e aí a vida dele vai ficar bem mais difícil, né? Claro que é futebol, as coisas podem mudar, mas eu estou dando um panorama aqui do que eu estou vendo hoje. E hoje, por mais que a torcida do Rio Negro tenha esperança, a gente sabe que vai se desenhando aqui, chegando na metade dessa primeira fase, vai se desenhando o quê? Que a briga realmente é para não cair, infelizmente. Então, pessoal, vamos jogar aqui na tela de novo. Agora vamos ver os jogos da 6ª rodada. E a gente vai ter, olha, um Prinal aqui na terça-feira, dia 14, 15h30, no Gilbertão. Boa aí pro Princesa, que vai jogar nos seus domínios, vai jogar contra o Nacional. Promete ser um jogo aí muito bom. Outra espinha aqui, difícil aqui para o Manaus enfrentar, vai ser o Manauara, né, que está com essa máquina azeitada, e vai enfrentar
o Gavião do Norte na Arena da Amazônia na quarta-feira, dia 15, às 15h30. Rio Negro, já falei para vocês, né, que vai enfrentar o Iranduba e o Operário, que também está nessa briga aí para não cair. Tem um adversário casca grossíssima, que vai ser o Amazonas, a Onça Pintada, jogo que vai ser lá na Toca da Onça, no Carlos Amit. É isso, pessoal, a sexta rodada tá com esse desenho, a coisa vai começando a ficar mais afunilada ainda. Embora tenha muita gente achando que não tá gostando do campeonato, porque esperava mais e não sei o quê, eu vi muitos comentários assim. Eu acho o seguinte, gente, se a gente tem um campeonato onde a gente tem um equilíbrio, sabe, são duas competições aqui que estão rolando. Eu acho que do primeiro ao quinto lugar é um torneio, é o torneio dos melhores times do campeonato, dos times que têm o maior investimento, os times que mais gastaram e os times que ali, do quinto para cima, tá muito claro que o campeão sai dali. E do sexto para baixo, eu acho que o Parintins não cai, tá? Eu acho que o Parintins se mantém, mas do sexto para baixo, do sétimo, oitavo e nono é briga para não cair mesmo. Claro que é futebol, lembrando, né? Nunca é demais falar isso mais uma vez. Mas eu acho que é esse o desenho que a gente tem. E vamos que vamos, porque quarta-feira tem mais futebol, Campeonato Amazonense. E só terminando meu raciocínio aqui, né, Leandro? Isso que eu acabei, que nem falei. Eu gosto do campeonato assim, pessoal. Eu tô gostando desse campeonato do jeito que tá, porque a gente tem, assim, esse equilíbrio, esse fator de equilíbrio que eu falei para vocês, entendeu? Não tem ninguém sobrando, muito pelo contrário, as equipes estão muito parecidas, principalmente as 5 primeiras, entendeu? Não tem ninguém sobrando, isso é muito bom, porque aí a gente não vai ter aquela coisa, né, da espanholização do futebol amazonense. O que é a espanholização, né? Quando você tem apenas uma equipe ali sobrando ou 2 equipes no máximo brigando pela hegemonia. Eu acho que quanto mais equipes bem montadas, bem estruturadas a gente tiver nesse Brasão, melhor, entendeu? Melhor, porque você vai cada vez buscando investir mais, vai montando um elenco mais cedo, vai fazendo o seu dever de casa, porque aí você consegue realmente entrar e fazer uma boa disputa. Então, para mim, tá legal do cenário que tá, e eu acho que esse ano aí pode ser que a gente tenha uma final inédita, tá tudo se desenhando para isso, ou quem sabe até um novo campeão. Tá cedo ainda, né? Vamos que tem mais jogo pela frente. E aqui no canal do Leanderson Lima, o futebol não para.